Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que a gente possa, todos nós, deixar os nossos problemas lá fora do dia a dia, né? Para que a gente possa absorver melhor as palavras que vão ser trazidas para nós nessa noite de hoje. Hoje nós temos como palestrante a Cibele, que vai trazer para a gente o tema conflitos no lar, como superá-los à luz do Evangelho. Vamos pedir também, quem tiver com o telefone aí ainda ligado, colocar no silencioso ou desligar, para que a gente possa ter uma melhor harmonização do ambiente. Vamos elevar os nossos pensamentos para que a gente possa fazer a prece inicial. Vamos pedir ao Mestre Jesus, neste momento, que possa, aqui neste ambiente, encontrar luz, o amparo, que a espiritualidade amiga possa trazer para cada um de nós. Que a gente possa encontrar aqui o abrigo que estamos buscando nas palavras do Evangelho. Que a gente possa buscar serenar os corações e vivenciar esse momento de paz. Que estejamos todos imbuídos no mesmo sentimento, que é o do aprendizado. Que a nossa noite seja uma noite de paz, e que a gente possa estar sempre buscando melhorar tudo aquilo que já há de positivo em cada um de nós. Que assim seja. Sibeli, com a palavra. Você gosta do pedestal? Não? Só vou pôr o telefone aqui, tá bom? Boa noite a todos e a todas, como vão? Tudo bem? Como passaram as festas? Muito bem? Que bom! Espero que vocês estejam começando o ano com muita energia, com muita disposição para fazer diferente. Não é aquela lista lá, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou parar de fazer alguma coisa que não é legal. Não, vamos tentar mudar essa lista. Esse ano eu vou olhar para dentro de mim e realmente eu vou me conhecer. Essa é a aventura que eu convido a todos vocês a fazerem nesse ano de 2026. Por quê? Porque é o que a gente está fazendo aqui todos os dias que a gente vem na casa. Conhecer um pouquinho da gente, não é verdade? E hoje a gente trouxe um tema que eu preferi fazer um bate-papo legal com vocês, ao invés de fazer uma exposição. Por quê? Quem não tem conflito no lar, fica quietinho. Quem não tem, fica quietinho, não fala nada, porque não precisa, a não ser que nos queira dar exemplos de como não ter conflitos no lar. Então a gente tem muita coisa para conversar hoje, não tem? Mas a proposta é como superá-los à luz do Evangelho. Então vamos tentar entender. Para que a gente nasce aqui na Terra? Para que a gente reencarna? Evolução. É isso aí. Então por que me colocam junto com um monte de gente que eu só sei brigar com elas e vice-versa? Faz parte do processo. Faz parte do processo, mas tenha essa paciência, né? Que dificuldade é essa? Eu só sei brigar com as pessoas que estão perto de mim, ou elas só sabem brigar, tudo eu. Por que dessa dificuldade? Realmente faz parte do processo. A gente precisa evoluir. Mas por que tem que ser tão penoso assim? Você já nos dá os problemas que saem das oportunidades. Melhorar é uma oportunidade de perseguir.
Eu não vou achar a oportunidade das coisas são confortáveis para mim. Isso é uma mentalidade muito legal. Enxergar o problema como um desafio, não como algo difícil. Não como uma impossibilidade. Uma fala de uma pessoa, uma vez, que é uma parte de um filme, que ele fala: eu pedi para Deus sabedoria e deu problemas para resolver. De coragem e deu dificuldades para enfrentar, e aí dá alguns exemplos e finaliza falando: minhas preces foram atendidas. É isso aí. E por que a gente não pede força? Porque senão a gente sai batendo em todo mundo, não é? Não é a piada? Pois é. Bom, então vamos lá. A gente está aqui para evoluir. A gente reencarna num grupo familiar, um grupo muito próximo ao nosso, que é bem conflituoso. Às vezes não é com todo mundo, mas às vezes tem um, às vezes só a gente não é conflituoso, ou às vezes só a gente traz conflito para a família, né? Cada família tem uma configuração diferente, mas sempre tem um desafio para fazer a gente crescer. Então, por que fica tão penoso e tão difícil? Eu gosto de brincar com as palavras. As palavras, às vezes, carregam a gente para lugares muito bons e, às vezes, para lugares muito ruins. Como, por exemplo, se eu virar para vocês e falarem: meu filho é um problemático, ele só traz dor de cabeça para mim, ele está sempre fazendo tudo errado. Eu virar para vocês e falar: meu filho está com dificuldades de entender o que é bom para ele, meu filho está precisando de orientação, talvez eu não seja a pessoa adequada a dar essa orientação, eu vou buscar isso em outro lugar. Em qual dessas duas maneiras de falar eu vou ter mais facilidade de buscar ajuda? Na segunda. Mas já repararam, quando a gente está com raiva, você só faz isso tudo errado. É sempre a mesma coisa. Eu já te disse 1000 vezes para arrumar essa cozinha. Você não sabe escutar porque a gente está cansado. E como é que os nossos filhos escutam isso? E eles se sentem culpados. Eu, enquanto filha, me sentia culpada quando a minha mãe me pedia pela enésima vez de lavar a louça da pia e eu não tinha lavado, e eu acabava me sentindo culpada quando ela vinha me xingar. Mas isso não significa que eu também não me sentia raivosa porque ela estava me xingando. Olha o conflito de emoções que gerava, tanto em mim quanto na minha mãe, por causa de uma pia de louça suja. Então a solução é deixar o adolescente não lavar louça. Será que é essa a solução? Não. Talvez seja aprender a fazer. Aprender a lidar com as emoções, aprender a lidar com a gente, com as pessoas. Nós aqui viemos de uma configuração familiar muito rígida. Concordam? O certo era isso, o errado era isso, e quem saía desse lugar aqui estava até excluído de determinadas famílias. Não era assim antigamente? Eu lembro que em algumas histórias que eu ouvia de pessoas que, por não ficar calado num momento de conversa de adultos, apanhou de maneira de perder até dente. Porque não podia, estava errado. E isso foi se diluindo ao longo do tempo, mas ainda nós aqui, enquanto pais e mães, quem aqui fez um curso para ser pai e para ser mãe? Ninguém. Quem aqui procurou ajuda para entender melhor essa função? Aonde que tem isso, Sibeli? A gente sabe que da década dos anos de 2000 para cá, vem tendo muito curso para ajudar a gente a ser pai e ser mãe. Mas ainda não é muito difundido. Mas espera aí, como que uma pessoa pode me ajudar a ser um pai? Pode ajudar a gente a ter ideias novas de como fazer as coisas que a gente tem vindo fazendo e que não está dando certo. Como, por exemplo,
Nós sabemos perfeitamente que quando a gente grita com o adolescente, eles reagem de forma negativa com a gente, não é? E quando a gente devolve esse grito, pronto. Aí a autoridade máxima, cala a boca que eu sou sua mãe, cala a boca que eu sou seu pai, fica quieto, não se fala mais nisso e não se resolve o problema. E tudo isso foi gerado por quê? Porque tinha uma meia chulesenta no meio do quarto. A gente está falando realmente de uma meia ou a gente está falando da maneira como a gente lida com as nossas emoções e a maneira como a gente lida com as emoções dos nossos filhos? Aí está a proposta do Evangelho. O Evangelho traz justamente um olhar carinhoso, indulgente, inteligente, para que a gente possa olhar para o outro com respeito e possa ajudá-lo nesse momento aonde eles são os nossos filhos, por exemplo. Porque hoje eu reencarnei como filha do meu pai, mas e ontem? O que eu fui dele? Eu não sei. Posso ter sido uma vizinha, posso ter sido a esposa, posso ter sido um filho, posso ter sido um colega de trabalho. A gente não sabe que configuração em que a gente esteve relacionando com as pessoas que estão dentro da nossa casa. Mas faz de conta que só foi invertido. Ontem eu fui mãe dele. E ontem, enquanto mãe dele, eu não fui uma boa mãe, não. E ele, enquanto um espírito, com suas histórias, guardou lá no fundinho um ressentimento. Não do tamanho do Sigismundo, quem leu as obras do Chico Xavier conhece a história dele, que quase que ele não reencarna por causa do ódio que ele sentia do pai. E vice-versa. Mas um ressentimentozinho. E aí hoje ele volta como meu pai. Quem me garante que esse sentimentozinho, uma hora ou outra, mesmo que ele não tenha consciência dele, não vai falar mais alto na hora que eu for tupetuda com ele? Quem pode me garantir isso? Aqui todo mundo está de acordo com a reencarnação, não tá? Todo mundo entende ela, vive sabendo que isso aqui é só como eles dizem, um átimo da nossa existência, que é uma vírgula. Se é só uma vírgula, imagina o que a gente fez durante o texto atrás. E aqui a gente está para quê? Para aprender com tudo que a gente não fez de legal lá atrás. Uma das maneiras que eu gosto de ver o Evangelho é de uma maneira muito amorosa, aonde eu não trago a palavra castigo. A gente não está aqui sendo castigado por Deus, não. A gente está aqui tendo uma oportunidade de aprendizado. Mas você não conhece o meu filho. Mas você não conhece a minha esposa. Mas você não conhece o meu esposo. Mas isso não é castigo. Não tem aquela passagenzinha bíblica que diz que a cruz não é mais pesada do que aquilo que a gente pode carregar? Não tem? Então, a tua esposa é do jeitinho que você está precisando. Para quê? Para aprender alguma coisa, o que eu não sei. Às vezes é para aprender até limite. Aceitar que até aqui pode, até aqui não pode mais. Aprender a determinar limite para a ação do outro para você. Quantas pessoas vai cedendo, chega uma hora, não tem mais jeito, não tem mais volta. E aí o outro que é difícil. Mas é a gente que está cedendo.
a gente também está contribuindo para o conflito, porque a gente não está fazendo a nossa parte de dizer não. Gentilmente, não, daqui você não pode passar. Lembra da passagem, o Divaldo gosta muito de contar a história do sapato de verniz dele? Alguém conhece a história? Conhece, Rose? Ele era apaixonado por um sapato de verniz. E quando ele começou a trabalhar lá no departamento público, ele foi e comprou, conhece? Não é linda? Ele foi e comprou o sapato de verniz. E estava todo exibido, feliz da vida, porque ele estava com aquele sapato de antigamente todo envernizado. Ele não era rico, foi tomar o bonde. Chegou no bonde, tudo apertadinho, ele tomando cuidado com o sapatinho de verniz dele. Um brutamontes entra num bonde, pá, pisa no pé dele. E o problema é que não é que estava doendo, estava estragando o sapato de verniz dele, que ele não ia ter dinheiro para comprar outro tão cedo. E ali ele ficou olhando para aquele senhor, e agora, né? E de repente ele puxou o pé. Vocês acham que o homem gostou de ter puxado o pé? Não, ele achou ruim ainda. Ele achou ruim com ele, porque ele tirou o pé de baixo. E o Divaldo ficou com muita raiva. Mas ele era um brutamontes, ele era imenso. Quando ele saiu do bonde, ele soltou todos os impropérios que ele teve direito em direção ao bonde, porque aí o homem não podia mais pegá-lo. Um dia ele estava lá no local de trabalho evangélico dele. Quem chega lá pedindo ajuda? O Brutamontes. O Brutamontes. E o que o Divaldo fez? Aquilo que a gente sempre sabe, né? Acolheu com todo carinho e tratou da história da vida dele ali, que era familiar, com a esposa e tudo mais. Procurem essa história. Ela tem várias ramificações e ela é muito linda. Mas o que eu estou querendo dizer é que, olha só, às vezes, limite incomoda, mas é necessário ser dado. Quando a gente não dá limite, a pessoa acha que pode ir indo, acha que pode ir indo. Na hora que você fala, não dá mais. Como assim não dá mais? Você sempre me deixou fazer tudo isso que eu queria. Assim somos com os nossos filhos. Se a gente é permissivo, eles acham que eles podem ir demais. Se a gente é rígido demais, por incrível que pareça, todo pai rígido acaba se sentindo culpado e permite na hora que não deve. Pode prestar atenção. Não. E de repente, vai, faz, coitado, tadinho. Vou contar uma história do livro do Disciplina Positiva, de uma mãe que começou a aprender essa forma de educar os filhos, e ela falou, a partir de agora, vai tomar o café da manhã, vai almoçar e não vai comer entre as refeições. O garotinho virou, mamãe, não quer comer. Então você não vai comer. Vai ficar até o almoço sem almoçar, sem comer. E o menino lá brincando, alegre, satisfeito no quintal. E brincou, pulou. De repente, nossa, né? Tadinho, esse menino deve estar com fome. Ele já gastou tanta energia. Ô, fulaninho, toma aqui um biscoitinho amanteigado para comer. A culpa falou mais alto do que a educação que ela queria dar para ele. E quer saber? O menino não queria comer não, tá? Comeu porque era um biscoito amanteigado, né? Mas se fosse possivelmente um brócolis, ele ia falar, não, mãe, não quero não. No almoço eu como. Ele estava brincando. Então, muitas vezes, os conflitos dentro da nossa família são causados justamente porque a gente não estabelece limites. Limites esses que primeiro eu tenho que saber quais são os meus. E depois saber como passar isso para os meus, vamos dizer assim, né? Para os que estão junto de mim. E aí é interessante que no Evangelho fala um pouquinho a respeito disso. Tem uma frase, eu acho que é no capítulo 5 do Evangelho,
que fala de um pai que ele manda e ele é obedecido. Alguém lembra do restante da frase? Mas é detestado. Mas é detestado. Ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E o livro é o Evangelho. Não somos nós dois que falamos isso, não. Né? O pai manda, os filhos obedecem, mas ele não sabe o quanto ele é detestado. Por quê? Hoje a gente entendeu que autoritarismo é diferente de autoridade. A gente não precisa gritar para os nossos filhos: eu sou seu pai, me respeita. Ele sabe que a gente é pai deles. A gente é que tem que ter dentro da gente, firmemente, esse papel. Eu sou um pai, eu sou uma mãe, então eu tenho que fazer por onde dar conta disso. E se eu não der conta, Cibele? Aqui é um lugar de pedir ajuda. Num consultório psicológico é um lugar de pedir ajuda. Num grupo de amigos que tem uma consciência melhor é lugar de pedir ajuda. A gente pode buscar orientação. E como eu disse, hoje tem cursos para a gente aprender a educar. Casais que ainda não têm filhos podem aprender antes. Para quê? Para combinar antes. Para ficar mais fácil. Por quê? A mãe vira e fala: não pode dar danoninho, não pode dar doce para o menino. O pai vira e toma chocolate. São duas regras. Como que essa criança vai entender? Eu posso tudo. E aí, como é que fica? Quantas vezes a gente fala assim: menino, o telefone está tocando, fala que eu não tô. Quem está ensinando a mentir? A gente. E aí depois a gente não quer ouvir que o nosso filho está mentindo na praça para comprar fiado, não quer ouvir que ele está invadindo casa sem limite algum, não quer ouvir que ele está usando droga. Ai, peraí, então quer dizer que o comportamento errado do meu filho é culpa minha? Não é culpa de ninguém. É a escolha dele usar droga, é a escolha dele roubar. Mas é responsabilidade nossa o que a gente passa de moral para eles. E como a gente passa? É responsabilidade nossa saber que se eu digo uma mentirinha desse tamanho perto do meu filho, um dia ela pode se transformar numa mentira desse tamanho. Se um dia eu deixo de pagar um tributo, por que R$10 vou deixar de pagar? E falo isso perto do meu filho: isso é coisa do governo, é roubalheira, não vou roubar, não vou pagar não. Isso pode se transformar numa enchente de dívidas na vida do filho. Por quê? Porque ele está criando um conceito de que aquilo ali é um roubo que ele não vai fazer. E aí a gente volta no Evangelho. Não é dar a César o que é de César? Tem coisas que a gente tem que pagar e pronto, acabou. Não tem jeito. Se tiver jeito de contestar no advogado, num órgão competente, beleza, aí é direito nosso. Mas se não tiver jeito... Mas eu não concordo com esses juros abusivos. Então vamos fazer por onde mudar isso aí. Por que eu estou trazendo isso? Parece que não tem nada a ver com família, mas tem. A sociedade hoje se encontra como ela está porque as famílias precisam mudar. E o que as famílias precisam mudar? O que vocês acham que a gente precisa mudar dentro das nossas casas? Estou abrindo. Oi? Acesso ao telefone. Isso aí é bom. Isso aí é polêmico, menino. Se a gente começar a conversar a respeito disso, você não imagina. A gente acabou o estudo de hoje de conflitos familiares. Oi?
diálogo, precisamos de diálogo, que tem a ver com acesso ao telefone, né? Porque todo mundo fica hoje mandando WhatsApp, de repente tem 4 sentados numa mesa e um mandando WhatsApp para o outro. E não olham um para o outro, né? O que mais? A grande questão que a gente tem que avaliar é a capacidade que a gente tem de transformar informação em conhecimento. Porque quando a gente fala de celular, quando a gente fala de diálogo, observam aqui, muitas vezes eu estou tendo, ou a criança, ou os filhos estão tendo acesso a informação. Não necessariamente é conhecimento. Então, saber transformar uma informação em conhecimento é um ponto fundamental para poder melhorar as relações que existem dentro de casa. Então seria a gente colocar num resumo assim, ter discernimento? Posso dar um exemplo de diferença entre informação e conhecimento? Claro. Tomate é o quê? Oi? Tomate. Fruta? O seu fruto cabe numa salada de frutas? Não. Então, eu estou falando que tomate é uma fruta, é uma informação. É. Conhecimento é não colocar numa salada de frutas. Sim, não deve ficar gostoso. Gera tomar uma decisão mais assertiva. Sim. Isso que eu queria dizer, entendeu? Sim. As pessoas têm acesso, crianças principalmente, porque os pais abdicam do seu papel, que é o papel de educador, e terceirizam esse papel para quem fica fazendo dancinha, para quem fica fazendo gracinha na internet, por exemplo, porque é mais cômodo. Esqueço a criança lá e eu passo a ter tempo para fazer o que eu quero. Entendeu? Então, Entendo. é a responsabilidade que a gente assume quando a gente resolve ser pai ou ser mãe. É verdade, você tem razão. Quando a gente se resolve ser pai e ser mãe, ou quando a gente é pego de surpresa e se torna pai e mãe, é importante a gente entender que a responsabilidade mudou. Mudou porque agora a gente é responsável por mais um por algum tempo. Algum tempo porque nós sabemos que o espírito que está vindo para a nossa família, além de possivelmente ser mais velho do que a gente e ter muito conhecimento, muita informação e às vezes não tanta educação moral, precisa da gente uma orientação sólida no início da vida dele. Que ele está ali com o HDzinho, vamos pensar no computador, limpinho. Está com a memória limpinha. Ele ainda não está ligado em tudo que ele fez, em todas as paixões da outra vida. E o que a gente pode? Aí trazer boas informações para entrar em contraposição àquilo que vem de trás. Lembrando que lá para os 14, 15 anos, quando ele já tiver mais dono dele mesmo, isso tudo virá à tona. E dependendo do espírito, virá à tona mesmo. E aí, quem falhou? Fomos nós pais? Foi esse espírito? Não. Vamos lembrar que o progresso é feito de pouquinho em pouquinho. Com certeza, aquilo que ele recebeu na infância ficou ali e de alguma forma vai alterar algum tipo de comportamento dele. Não vai matar 10, talvez mate 1. E eu não estou fazendo piada. Às vezes é isso mesmo. Graças a Deus aqui nós não temos essa história. E se tiver, sinto muito por estar dizendo que não temos. Mas para e pensa. Às vezes um filho nosso tira a vida de alguém e a gente fica aterrorizado. Mas possivelmente na outra vida ele não tirou só uma. Dependendo da situação que foi essa morte. Evidentemente. Sibeli, Oi. a gente vê em internet que o progresso está mandando. Isso. Então, nós estamos preparados para ele. Não estamos como seria melhor. Mas a gente não pode negar. Ele existe. Como que eu vou fazer com essa ferramenta que eu tenho nas mãos? O
progresso, você está querendo dizer? Progresso. No caso, nós vamos citar o celular que está sendo um desafio, está sendo um contraponto na família, estou falando de jovens, de o que está atrás daquela tela. Quem é que está atrás daquela tela? Hoje nós mudamos, o comportamento mudou, porque antes era a mãe o tempo todo em casa. Hoje, ambos se precisam, né, necessitam dessa manutenção, essa coisa toda. Agora, não é a quantidade, porque nem sempre lá atrás quer dizer que era certo, não. Usava-se aquilo que você disse aí. Muitas das vezes, é até na violência. Não se conhecia, mas é a qualidade do tempo. Isso. De saber o que ele pensa, o que é, como que ele vê o mundo, porque a gente vai detectando essa situação, aonde eu posso investir para ajudar a não sofrer. Para ajudar a aprender, né, Mara, né, Mara? A aprender com todo esse desafio, né? Sim. Não é verdade? É, você tem razão. E como que a gente faz isso que a Mara está falando? Como que eu vou conhecer meu filho? Como que eu vou entender ele enquanto indivíduo? Porque ele é um espírito, como nós. Às vezes mais velho que a gente, que está reencarnando para aprender com a gente, para quitar débitos ou para que a gente quite débitos. Normalmente eu acho que é uma via de mão dupla, nunca é só uma via. Mas vamos lá. Como que a gente vai conseguir enxergar esse indivíduo enquanto indivíduo, respeitá-lo enquanto um ser espiritual, um ser humano, se eu não me respeito, se eu não me conheço, se eu não sei quais são os meus limites? Conheço pessoas que quando a gente pergunta qual é a sua cor predileta, não sabe. Qual é a sua comida favorita? A do fulano de tal é rocambole, a do fulano de tal é bolo de chocolate, a do outro é lasanha. Eu como tudo que eu faço para todo mundo. E qual é? Às vezes é um ovo quentinho mexido no café da manhã. E pergunta se ela faz esse ovinho quentinho no café da manhã. Não, porque não tem tempo. Porque tem que fazer misto quente para a meninada toda. Então a gente precisa entender que o conflito de pessoas começa quando eu não me conheço e aí eu tenho dificuldade de conhecer o outro. Quando eu me nego a entender as minhas emoções. Eu estou vendo aqui que tem muitas pessoas que estão quase chegando naquela boa idade, como eu, né? A gente ainda é jovem, mas já está um pouquinho mais velho, assim. E eu acredito que vocês devam ter escutado assim, engole o choro, menino. Né? Escutou, Rose? Engole o choro, menina. Engole o choro. Não sei se os mais novos escutaram isso não, mas os mais velhos com certeza não chora, que homem não chora. Não chora, que homem não chora. E a gente cresce. E a gente não se conhece. Por que a gente chora? Por que a gente chora, gente? Expressar sentimentos. Sim. Sentimentos e emoções. Então, quais emoções, quando a gente chora, que a gente pode expressar? Tanto de alegria como de tristeza. Alegria e tristeza. E o que mais? Tem gente que chora de? Raiva. Só que a gente não pode sentir raiva, que é pecado. É errado. Desde quando é errado sentir raiva? Errado é eu pegar minha raiva e matar alguém. Mas é errado para quem? Para mim e para o outro. Mas é para mim, porque eu vou ter que responder isso. E eu não vou querer responder da maneira como vão querer que eu pague. Então é por isso que é errado. Né? Vamos tentar entender o porquê que é errado. Porque eu não vou querer arcar com
com aquela responsabilidade. Então vamos lá. Quantas vezes a gente, criança, chorou de raiva e engole o choro? Eu não posso chorar. Logo, eu também não aprendi a saber que eu estava com raiva. Eu estava triste, eu não podia ficar triste. Eu estava feliz, eu também não podia ficar feliz. Hoje a gente... Oi? Machuquei, não posso chorar. Não pode chorar. Tá doendo pra dedéu. E não pode falar que tá doendo, não. Tem que ser forte, né? Vai reprimindo as emoções. E se eu não aceito as minhas emoções, como é que eu vou entender um menino que tá se jogando no chão, chorando e fazendo pirraça? Eu vou querer bater nele mesmo. Não é? Eu vou querer bater nele. Por que eu vou querer bater nele? Porque foi assim que fizeram comigo. Eu aprendi desse jeito. Levanta daí, menino. Vou te dar uns bufetão pra você virar homem. Cresce. A gente não consegue fazer diferente. Por isso que hoje, tendo as ferramentas que a gente tem dentro do Evangelho, dentro de estudos que, por incrível que pareçam, traduzem muito do que está no Evangelho, a gente pode fazer diferente na criação dos nossos filhos. Começando, então, por nós. Peraí, eu tô com raiva. Agora eu tô com raiva. Então, eu vou me retirar porque eu não estou afim de gritar com ninguém. Dá licença. Ô, gente, tô com raiva, dá um tempo aí. Eu não tô respeitando só vocês, não. Eu tô me respeitando. Por quê? Porque depois eu vou me arrepender de brigar com vocês. Claro que eu vou. Mas tem um nomezinho que acompanha as nossas existências, que é o orgulho, que vai fazer com que eu acredite que eu tô certo. Tô certo. Então eu gritei mesmo porque eu tinha que gritar, porque vocês é que estavam errados e pronto, acabou. Não é assim que a gente faz? Onde já se viu? Trânsito. Trânsito é uma obra regeneradora. Quem conseguir vencer o trânsito ganhou uma peninha na asa, porque coisa difícil aquilo ali. E olha que eu não dirijo, hein? Mas tem hora que eu tenho que fazer várias orações para não xingar quem passa na frente do carro do meu marido. Ele morre de rir. Não adianta nada você estar rezando se você está pensando um monte de palavrão. Eu falei, pelo menos eu não estou falando. Pelo menos eu não estou falando. Né? Trânsito é. Olha só. A culpa é do outro que fechou. Tá, a culpa do outro que fechou. Mas a raiva é tua. Então a responsabilidade é tua. Você pode sentir raiva ou simplesmente, abençoado, para que tanta peça para correr tanto aí? Vai bater o carro, vai acabar estragando sua vida? Não, a gente escolhe ficar com raiva. Não é? Ainda mais que só tenta mais vai ver na vida do outro. É verdade. O problema é quando o carro para, né? Aí é complicado. Não é? Pois é. É por aí. Eu vivi uma experiência há uns anos atrás, onde o piloto, meu marido é um piloto de Fórmula 1 na Avenida Amazonas, né? E ele estava lá cortando o carro, eu, para com isso, vai devagar, por favor, vai devagar. E ele estava nervoso, aquela coisa toda. Um cara fecha esse homem. Aí ele começou a perseguir o carro. Começou a perseguir o carro, de repente parou do lado do carro. Eu falei, é agora que eu vou morrer, porque esse homem deve ter uma arma lá dentro, sei lá o quê. O homem virou para ele e falou assim, aquilo eu ri demais. Eu amei. O cara tava na boa, tava bem. Ele tava nervoso sozinho. Gente, demorou, porque o orgulho dele não deixou ele rir. Demorou alguns dias, mas no fim ele acabou rindo sozinho. Para e pensa, gente. Para e pensa. E quantas vezes a gente está num lugar, né, desse que está querendo briga. Só que, como você disse, eu não conheço, então eu não sei quem está lá. Mas aqui eu conheço, na família eu conheço.
Conheço tanto que eu sei direitinho por que esse menino está fazendo isso. Porque ele é pirracento e mau caráter. Olha, e eu tô falando isso, tô aqui encenando, mas eu sei que tem pessoas que falam isso para crianças dentro de famílias. Como que uma criança pode ser mau caráter? Ah, Cibele, vamos lá, os quevedos da vida. Mas os espíritos não são milenares? Eles não são idosos? Então, eles já são mau caráter de outras vidas. Ah, quem somos nós para saber disso, né? A gente não sabe. Tanto que vem com aquela carinha de anjo justamente pra gente achar que é tudo bonzinho, né? Pra quê? Pra gente cuidar. E a gente só cuida se a gente se cuidar. Eu não fui cuidada, um exemplo, eu não fui cuidada pela minha mãe. Minha mãe me abandonou. E eu queria tanto ser mãe e agora eu não sou uma boa mãe. Tá na hora de pedir ajuda. Porque você pode ser uma boa mãe, a escolha é sua. Mas talvez você não saiba uma maneira diferente de ser mãe. Eu já contei, acho que essa história aqui do macarrão. Um dia uma moça foi fazer o macarrão e foi cozinhar o macarrão inteiro. E a mãe tá doida, tem que quebrar o macarrão. Mas como assim quebrar o macarrão? Tem que quebrar o macarrão. Quem disse isso? A minha mãe. Mas como assim? Ô vó, por que tem que quebrar o macarrão? Porque tem que quebrar o macarrão. Para fazer macarrão tem que quebrar o macarrão. Quem te disse isso? A minha mãe. Ô Pisa, por que tem que quebrar o macarrão? Oh, naquela época a gente era tão pobre que a gente dividiu o macarrão para durar mais tempo. Para que tinha que quebrar o macarrão? A gente nem questiona. Naquela época a gente era pobre. Hoje a gente pode comer o macarrão inteiro. Então a gente tem que começar a questionar. Peraí, veio do meu pai, veio da minha mãe. Tá errado, não concordo, vou julgá-los, condená-los. Não é bem isso. Não é isso que a gente está querendo. Vamos lá, à luz do Evangelho. Se a gente está falando de Evangelho, a gente está falando que a gente tem que ter caridade com todo mundo, com quem está para frente, com quem está para trás. Meu pai e minha mãe erraram. Meu pai e a minha mãe deram o que eles tinham conta de dar. Ah, mas Cibele, eles me deram muito pouco. Pouco? Tirar a vida. O que você vai fazer com ela? Agora a escolha é sua. Se você tem 5 anos, essa fala não dá pra gente falar muito não. Mas a gente está aqui entre adultos. Agora a gente tem escolha. O que eu vou fazer da minha vida? Mas há uma relatividade nisso tudo, né? Me explica isso aí. Há uma tendência da gente ser o espelho daquilo que a gente traz na nossa carga histórica. Aquele que às vezes foge disso, muitas vezes ela vai para o lado da compensação, que também não é o melhor caminho. E sabe qual é o problema? Que a gente às vezes vai justamente pro lado do que a gente julgou ruim. A gente copia direitinho aquilo que a gente não gostava. E aí? E aí, usando o Evangelho, aprendendo a não ser orgulhoso, aprendendo a não ser egoísta, aprendendo a ser indulgente, entender. Eles fizeram daquela forma porque eles só sabiam fazer daquele jeito. Mas eu já vi que dói demais em mim aquele jeito. Será que tem outra maneira de fazer? E aí eu posso fazer diferente. Eu vou patinar. Porque, como você disse, está lá na minha herança aquele comportamento de lá. Mas eu posso mudar. Todo mundo aqui conhece livre-arbítrio, não é? Todo mundo conhece. Todo mundo conhece o conceito de liberdade? O que é liberdade para vocês? Acho que faz o que quer, mas assim, sempre a gente dá o volta. Mas nem tudo me conta a pessoa. Uma frase muito boa.
O importante é a gente entender direitinho ela. É porque alguém te diz que não te convém ou porque você entendeu que não convém? Não convém que traz responsabilidade. Sou responsável por tudo que sai de mim. Ah, tá certo. Tá certo. É isso mesmo que vocês falaram. E mais uma coisa, muito importante de entender. Liberdade é a gente dizer não para aquilo que a gente quer. Como assim, Cibele? Se hoje eu quero tomar uma cervejinha, não, mas eu quero ir na casa. Então eu não vou tomar cervejinha. Isso é liberdade. É a gente não ficar escravo dos nossos desejos. É a gente conseguir dizer não para a gente mesmo. Para a gente alcançar algo maior. Opa, peraí. Então quando eu digo não para algo que eu quero muito e que eu mereço, não é uma punição, não é um castigo? Se você vê, pensando a longo prazo o que você vai ganhar com esse não, você vai ver que não é um castigo. Mas se você perceber só o não e perceber na perda imediata, vai ser um martírio. Não vai? Eu sei disso. Nossa, quando pedem para eu parar de comer chocolate, é complicado. A liberdade é um contraponto de, dessa forma assim, uma sensação de colocar assim, uma sensação de prisão sobre algo, por exemplo. Então, quando você fala dessa maneira, você pensar assim, tá, chocolate. Eu, por exemplo, assim, se eu não me controlo, eu sou chocolate, muito massa. É chocolate com Coca-Cola. É coisa muito, então assim, está muito relacionado, do meu ponto de vista, a questão de coisas que são viciantes, geram o aspecto do vício. Porque se é algo que eu faço esporadicamente, como uma escolha, tudo bem, eu escolhi, virou. Tinha duas opções hoje. Por exemplo, eu tinha duas opções. Aqui, está na academia. Resolvi estar aqui hoje, porque eu falei, preciso ir, eu quero ouvir alguma coisa diferente. Né? Então, é uma escolha. Agora, se eu eventualmente tivesse escolhido ir para a academia, eu não consigo ver dessa forma assim, eu me libertei de algo que não é um vício para mim. Entendeu? Não sei se estou conseguindo deixar bem claro, a liberdade do que gera um contraponto de algo que me prende. Então, me impede de fazer aquilo que aí eu vou além, me deixa progredir. Entendi. Então um vício não me deixa progredir. Sim. Tá. Deixa eu só ouvir o nosso irmão ali. O que ele está colocando aqui, a minha esposa comentou. Chico Xavier tem uma frase que ele coloca, que está relacionada com as nossas deficiências, vamos dizer assim. Então ele coloca lá tentação. E a tentação é quando um cachorro grande que você coloca dele entra a rua que ele te prega. Isso fecha a gente, né? E tira a liberdade também, dependendo completamente da perda. Sim, a gente fica cerceado de liberdade. Então vamos lá, vamos pensar na nossa infância. Os nossos filhos com 2 anos de idade, eles podiam ficar sozinhos em casa? Os nossos filhos com 4 anos de idade, eles podiam comer o que eles quisessem? E quem proibia eles? A gente. Ou seja, que liberdade que eles tinham? Nenhuma. Inclusive a gente coloca eles para dormir na hora certa, não é? Que liberdade é essa? Mas essa liberdade ou disciplina? Não, aí que está a questão. A liberdade vem conforme a consciência que a gente adquire da capacidade e da responsabilidade das nossas escolhas. Quando a criança vai crescendo e vai amadurecendo e vai dando conta de certas coisas, ela não vai ganhando certas coisas? E aí, disciplina, que é algo que todos nós temos que ter enquanto espírito, a disciplina se desenvolve dessa maneira. Infelizmente, ainda
Nós aqui somos espíritos em prova e expiação, num planeta que pode ser para alguns prisão, hospital ou escola. E para alguns são os três juntos. Tem hora que eu estou proibido de fazer alguma coisa como se eu fosse um culpado, tem hora que eu tenho que me tratar e tem hora que eu tenho que aprender. A gente ainda está numa idade espiritual que a gente não tem total liberdade, não é? E é aí que a gente precisa entender. Nós somos cerceados. Mas por quê? Para ter segurança, para crescer. A gente não cerceia a criança, fica lá de olho nela, para ela andar, para ela não cair, até que ela consegue andar sozinho. Depois que o menino começa a andar sozinho e ficar desenvolto, vocês já pararam para olhar para eles andando? Oi, Mara. Hoje a gente conversando com o filho do meu menor, ele fala que a gente está no subsolo da mente divina. A mente humana está, a palavra não é exatamente essa, mas a ideia é essa. Que a gente está muito aquém ainda, né? Então nós somos crianças e como estamos comportando diante dessa mente divina? Somos e estamos imperfeitos, com certeza, temos que caminhar muito ainda, mas já na capacidade de avaliação. Sim, nós temos já um discernimento que antigamente os nossos irmãos e a gente não tinha. Vocês já ouviram a palavra compulsória? Ah, você acabou de falar, né? Eu sou quase que compulsório, tem que ser quase compulsória. Pois é, a compulsória é quando a gente é obrigado. Infelizmente, em determinados momentos, a gente tem que delegar para a gente ter atitudes compulsórias. Eu não posso beber, eu não posso ficar perto de álcool, eu não posso ficar em lugares que tem álcool. Por quê? Porque eu desenvolvi uma dependência alcoólica e eu vou recair se eu ficar perto disso. É compulsório ainda, não é prazeroso. Disciplina, ou seja, a rotina, aquele fazer vai tornar aquilo espontâneo e um dia eu vou chegar e falar, mas eu não preciso mais nada disso. Estou bem com isso. Podem beber à vontade que isso não vai me importar mais. Mas olha que trajetória que é isso. Pensa. E aí não vamos pensar no álcool, não, vamos pensar num defeito moral que a gente tem. Bem pequenininho, tá? Porque grande não tem jeito, a gente não vai resolver essa vida ainda não. Isso aí vai demorar um pouquinho mais. Mas pense num defeitozinho, bem pequenininho. Vamos fazer uma proposta? A partir de hoje, vamos vigiar para a gente não cair nesse defeitinho? Vocês pensaram aí no defeitinho, não pensaram? Da próxima vez que eu vier, eu vou perguntar, tá? Quem conseguiu? Quem conseguiu? Eu ia brincar, já vou dizendo que eu não vou conseguir, não. Mas daí eu já tô sendo derrotista, né? Então não é por aí. Vamos tentar? Aliás, eu não gosto dessa palavra tentar, não. Vamos fazer? Vamos propor um defeitinho pequenininho, pequenininho. Ah, se eu tenho mania de falar mal dos outros, eu vou pelo menos calar minha boca. A cara vai falar, mas a boca não vai suar, né? Bom, aí cada um faz a sua proposta por si só e muda por si só, porque é para isso. A mudança é para a gente, em primeiro lugar, em conexão com Deus, através do Evangelho. Porque o Evangelho é um livro de instrução, é o caminho, não é? É a verdade. É a verdade que a gente pode aprender. Por que eu estou dizendo aprender? Porque tem pessoas que leem o livro do Evangelho, leem o livro dos Espíritos, aí isso aqui é uma verdade, pronto, acabou. Allan Kardec deixou bem claro no início das obras dele: questione tudo. Entenda tudo. Aprendam através daquilo que vocês dão conta.
Não adianta a gente trazer uma informação da qual as outras pessoas não vão dar conta de aceitar. E pensa, o que eu estou trazendo aqui? Cada um de vocês computou de uma maneira diferente na cabecinha de vocês. Tá tudo certo. Mas e se alguém entender de uma maneira muito inadequada, muito errada? Talvez precise conversar com outra pessoa para poder esclarecer um pouquinho a respeito. Aí talvez tenha até que fazer terapia, tá? Nossa, Sibeli, você fala muito de terapia. Infelizmente, gente, eu sou psicóloga e faço terapia. E é muito bom pra gente se autoconhecer. Então, é interessante sim esse movimento. Ah, então eu não preciso ir para terapia porque eu estou com ansiedade? Não precisa não precisa chegar na ansiedade. Porque essa é uma das formas que a gente se vê obrigado pela vida. Quando a gente fica doente. Quando a gente fica doente, todo mundo baixa aqui, não baixa? Não, tem que ir lá para casa espírita, tem que ir para o hospital. Mas quem vai para a academia para prevenir colesterol? Não, é melhor tomar atorvastatina, né? Será? Quem vem para cá se evangelizar, mudar seu íntimo, buscar entender a palavra do evangelho, para quando a situação chegar, a gente conseguir inclusive enxergar a misericórdia divina atuando ali, ó, e cuidando da gente. Isso é muito bom. Isso é muito gostoso. Ah, então quer dizer que a gente não vai ter mais problema? Não, longe disso. Quanto mais a gente reza, mais aparece. Mais aparece. Mas a gente vai saber lidar melhor. A gente vai poder ser... Eu ia até falar ser feliz, mas eu acho que é em paz. A gente vai conseguir encontrar a paz, porque a gente vai aprender com esses desafios. Numa das sugestões que a casa trouxe para mim, foi das aflições anteriores. Quando um filho reencarna, por exemplo, traduzindo, com câncer terminal e é um recém-nascido. Quer dor maior para a gente enquanto pai? É muito doloroso, mas nós somos espíritas. O que a gente aprendeu aqui, que de fato está aqui, que faz a dor ser pelo menos 1 ml menor do que aquele que não teve essa compreensão? Se alguém falar, não, Sibeli, eu tive 10 ml menor de dor. Oi, que legal. Mas a gente está aqui. Olha um tema muito polêmico, morte. A gente, quando morre alguém, a gente chora, a gente fica indignada, a gente sofre como se aquela pessoa nunca mais fosse aparecer na nossa vida. Mas quem está aqui tem inúmeras informações, tem inúmeros livros, depoimentos, reuniões registradas, aonde a gente sabe que a gente vai encontrar com os nossos entes queridos. Eles só foram logo ali. E a gente daqui a pouco está lá. A não ser que a gente apronte demais e vá para outro lugar longe deles. Aí não é culpa deles, né? Aí eles ainda vão ter que ter o trabalho de buscar a gente em outro lugar, né? Olha o conflito até lá do lado espiritual. E quem causa? Às vezes é a gente mesmo. Nesse tema, conflitos familiares, a solução do evangelho, a gente precisa entender que um conflito familiar só começa porque 2 querem. E se eu mudar quem eu sou e a maneira como eu lido com a dinâmica da minha casa, muita coisa vai mudar. Ah, vai ter paz total? Não, não vai reinar paz total não, gente. A gente não está nesse planeta ainda não. A gente não está. Mas a gente vai conseguir lidar melhor com as adversidades? Vai. Não é legal isso? Não é uma proposta interessante? É, não é? É, né? Aí a gente sai daqui, a primeira coisa que a gente faz, chega em casa, tá aquela pia
inteira cheia de louça da janta. Aqueles meninos no telefone e o marido dormindo. Respira fundo. E chega para quem é de direito e de responsabilidade. Vai lavar a louça. Ah, já vou. Tá bom. Quanto tempo daqui a pouco você vai? Daqui uns 15 minutinhos? Beleza. Então, você me dá licença? Eu vou ficar com esse instrumentozinho. Na hora que você acabar de lavar a louça, eu te devolvo. Gente, mas eu não posso fazer isso. Pode. Discernimento de adulto. É o que o nosso amigo falou. O que me faz mal pro meu filho. Eu tenho que ter discernimento de ter limite, de dar limite. Daqui. Eu briguei? Em momento algum. Possivelmente o adolescente vai espernear. Tudo bem. Na hora que ele estiver calminho, você chega e fala assim: não é melhor você fazer as coisas numa boa, não? Dá aqui um abraço. Na hora a gente só tem vontade de falar assim: menino. Não é? Menino. A gente não tem o hábito de abraçar. Normalmente não. Ou eu posso estar falando besteira aqui. Quem gosta muito de abraçar e abraça demais aqui? Ai, eu não errei, tá vendo? Eu não errei. Tá precisando ganhar mais abraço. Tá precisando dar mais abraço. Eu sei que para os homens é mais difícil. Mas é tão bom. Principalmente na esposa e nos filhos. Façam esse ensaio agora. Já vai melhorar alguma coisa. Talvez o adolescente vai falar: o que está acontecendo? Está com problema? Que eu nunca ganhei um abraço, né? Mas não, é só algo novo que eu estou experimentando. E eu gostei. Ok? Você vê. Oi. Um detalhe também que abre muito para conversar e procurar entendimento do lado. Isso. Se a gente lê aqueles negócios, parece que não está lendo pra gente. É. Aí você pode discutir. Eu queria só colocar isso aqui. Não, você tem toda a razão. Eu acabei esquecendo desse detalhe importantíssimo que une as famílias: o culto do Evangelho no lar. Quem não faz, começa a fazer sozinho a princípio, se não quiserem fazer junto de vocês, que logo a família se une. Ou pelo menos mais um. Tem resultado. Tem, não tem? Eu também concordo com você. Tem muito resultado. E deve ter mais gente que faz culto aqui que deve sentir o resultado. Não é? Não é só na família, não. Naquele momento, o irmão Miramês também fala a potência do pensamento, e nós não temos dimensão. Em fração de segundo, está lá do outro lado. É isso aí. E a gente está ajudando muita família nas nossas orações. É isso. Cada casa que faz o culto no lar com coração é um pontinho luminoso na espiritualidade. Quem tem olhos para ver deve ver a cidade toda iluminada. Deve ser muito bonito, né? Bom, a Roseline já me alertou o horário. Já acabou. Que pena. Mas foi muito bom estar aqui com vocês. Viu? Feliz ano novo. E que Deus abençoe demais a vida de vocês e esse novo começo. Até mais, gente. Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos vocês. E primeiro, agradecer a nossa irmã pela boa vontade e pela contribuição. Ela falou sobre curso para ser pai e mãe no início da palestra, e nós na casa não temos esse estudo, né? Pelo menos por enquanto não. Mas nós temos turmas que estudam a doutrina e o evangelho. Se nós estudarmos a doutrina e o evangelho, naturalmente nós vamos conseguir nos transformar com mais facilidade e lidar melhor com as outras pessoas. Então, às quartas-feiras nós temos uma introdução ao estudo do Espiritismo,
que é uma apostila da FEB, que trabalha os princípios básicos da doutrina. E no segundo momento, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, de 7h45 às 9h15. E nós temos aos domingos o estudo do Evangelho Redivivo, o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita e, no segundo momento, o estudo das obras básicas. Fora isso, nós estamos com a campanha do Abraço de Luz, que é um trabalho que a casa faz com as gestantes, e nós estamos pedindo doações de fraldas de todos os tamanhos. Se vocês quiserem doar, basta trazer e deixar na recepção. Então vamos fazer nossa prece. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Mestre amado Jesus, irmão Miramês, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Pedimos auxílio para estendermos aquilo que nós estamos aprendendo na casa para a nossa vida fora da casa. Pedimos humildade para servir, coragem para amar e principalmente fé para atendermos o seu chamado hoje, agora e sempre. Assim seja. Quem quiser tomar o passe pode formar uma fila à minha direita e vamos permanecer em silêncio. Obrigado.